você sugere que um aluno iniciante vá, e aí quando ele for aumentando, como é que você vai fazendo para quando o nível dele for melhorando? Normalmente eu sugiro que eles escutem muito o corpo deles. Né? Como a adaptação da escalada ela é um pouco diferente né, da adaptação de treinamento comum, principalmente por culpa dos tendões, eu falo para eles, olha, experimenta uma vez por semana, sentiu que adaptou bem, começa a fazer 2, começa a fazer 3, começa a fazer 4, vai no seu máximo. O que você não pode é ultrapassar aquilo que o seu corpo mesmo está pedindo. Então eu meio que não especifico tanto isso. Eu deixo bem mais solto. A minha forma de fazer o treinamento lá é um pouco mais brando. O meu público principal é um público que está muito curtindo a escalada, não tipo se empenhando em ser melhor escalador, de certa forma. Então, eles estão tentando mais manter a vida mais ativa. Então, eu tento focar bastante nesse tipo de pensamento. Não deixar tão difícil os treinos físicos. Às vezes eu erro a mão e acabo matando meia dúzia lá. Mas a gente tenta trabalhar de uma forma mais branda para que eles tenham prazer e eles mesmos comecem a aumentar o questionamento deles ali de Você como que tem eu posso alunos fazer que vão mais. todos os dias? Não, Não. ninguém consegue. Não tem Mas como, é qual muito que é o difícil. número Por máximo de exigência vezes? física ou por tempo? Eles não Então, conseguem? às vezes é por tempo, mas a maioria das vezes é um tempo misturado com exigência física. Tipo, olha, puta, não melhorei ainda de ontem, acho que eu vou dar um tempinho hoje. E é a forma que eu acho mais correta. Sim. A adaptação de tendões ela é muito mais lenta porque não tem vascularização. Né? A vascularização é muito menor, então a oferta de nutrientes é menor. Então, tudo que você lesiona dos tendões vai demorar um pouquinho mais do que o muscular. Não é se você for velho. E aí a tendência da galera, principalmente tudo demora quando- muito mais agora. A tendência da galera quando começa é tipo, não, vou todo dia porque eu quero evoluir, não sei o que lá. E molecada mais nova acaba não sentindo tanto essas... Não, ou são não tudo interpretando maluco. tão bem Sim. os sinais que o corpo tá dando. E a galera tá estourando tendão à torta e à direita por besteira. Então eu falo, gente, vai com calma, vai Gente, ouvindo. e fudeu o tendão e ligamento, nunca Não, mais ele fica danou-se. legal. né? Danou-se. Nunca Eu mais. tive uma lesão no meu anelar esquerdo que até hoje eu tô penando para fazer ele voltar. Eu perdi força da musculatura esquerda, e aí é força específica só de um dedo que você perde. É um troço absurdo para você equilibrar de novo. Só que é aquela coisa, aconteceu, beleza, vamos tentar reparar. E o melhor que eu posso fazer é não deixar que aconteça Não com os outros. acontecer, exatamente. Exato. Então eu tento trabalhar isso muito com os alunos meus. Tipo, gente, vamos com calma, vamos usar o fingerboard na hora que a gente precisa, vamos fazer um exercício mais brando nele, não vamos começar com aquela coisa de ficar pulando de um lado para o outro. Campus Board, por exemplo, que é um sistema de treinamento que você vai encontrar em vários ginásios. É uma parede inclinada onde você tem várias ripas de madeira com espessuras diferentes. E a pessoa vai subindo na escadinha, descendo na escadinha, ou subindo de 2 em 2, ou dando pulinho e tudo mais. Existem vários protocolos de exercícios que são criados para esse tipo de treinamento. Agora, o mais interessante é, o cara que inventou esse troço, ele estava escalando, eu não lembro qual era a graduação, mas vamos dizer assim, estava escalando um 10B e queria ir para um 11A. E aí ele falou, putz, estou com muito problemas em regletes, né, que são as agarrinhas pequenininhas, que é como se fosse aquela batente de porta, o rejunte ali do banheiro, tudo mais. Aquele troço que o cara consegue segurar o dedo, principalmente num 10º grau. O maluco estava tentando passar para um nível mais raso daquilo e ele sentiu que a necessidade dele era fazer treino de ponta de dedo. Aí ele inventou um sistema explosivo para ponta de dedo. E aí ele chamou de Campus Board. E aí a galera pega essa maldição desse negócio e começa a usar como protocolo de análise de evolução de aluno que está começando há um mês, 2 meses. Quando eu vi Cara, isso consegue na fazer internet, isso? ele consegue. Acho que assim, dependendo da profundidade, vai conseguir. Mas qual é a necessidade de você pegar uma pessoa que não tem base nenhuma física para realizar o esporte e colocar ele num exercício mais específico e mais agressivo que existe? Uma puta sobrecarga mecânica. Isso, e assim, e ficar mensurando isso, porque a mensuração normalmente é até o máximo, né, que você faz. Então você vai levar a pessoa até a fadiga, correndo o risco de uma macrolesão por uma coisa específica, num cara que não é atleta, num cara que está começando há pouco tempo, não faz sentido. O treinamento esse sistema de treinamento, ele foi inventado por um cara que estava querendo evoluir numa graduação absurda. Então, existem protocolos mais fáceis? Existem. Existem movimentações ou situações mais fáceis? Existem. Mas elas não são para quem está começando.
Elas são para quem já está há um tempo treinando, para quem já tem uma base física que justifica isso, para quem já está numa graduação técnica que justifica. Você não vai encontrar a situação que necessita esse tipo de angulação e esse tipo de estresse até você estar num 7B, 7C, 8A. Antes disso, você não consegue. Então, até você chegar lá, tem muita coisa para aprender, tem muita força para ganhar, tem muito repertório motor que você vai ter que adquirir. Então, existe uma linha de desenvolvimento que não é meio que como real, assim, de tipo, bater o martelo que vai ser feito dessa forma que é o melhor. Mas já é um consenso na literatura dentro dos treinadores que são lá de fora. Principalmente, eu sigo muito uma galera da Espanha que faz uns trabalhos sensacionais. É um blog que eu tiro o chapéu para os caras. Foi até um aluno que me indicou e toda vez que eu quero ver alguma coisa técnica, eu vou atrás deles, porque eles sempre se respaldam em muito artigo científico. Eles não falam por falar. Então, o cara vai produzir um texto, ele produz o texto com várias referências. E, tipo, assim, eu brinco até com um cara que trabalha comigo, eu falo, velho, esses caras aqui, eles estão fazendo um artigo científico por vez, porque o que eles estão fazendo é revisão de literatura, que aqui no Brasil é considerado artigo publicável, tá ligado? Então, assim, os caras estão fazendo em blog isso e dizendo assim, não, beleza, isso aqui é só conhecimento que eu estou compilando. Você fala, gente, é muita informação bacana, então eu acabo absorvendo bastante deles e usando muito daquilo que eles estão falando. Inclusive, esse sistema de aquecimento que eu faço é baseado naquilo que eles desenvolveram também, naquilo que os profissionais que trabalham com escalada lá fazem. Então, não é algo jogado da ideia, né? A gente acaba tirando muita informação e tem muita informação boa na escalada. E a Espanha é boa em escalada? É uma galera boa. Os melhores ainda são os japoneses, por enquanto, né? As equipes japonesas andam muito bem. Não, como ele falou que veio da meio da França, assim, eu tava pensando nisso. Mas o futebol veio da Inglaterra, né? Elton, pera. Mas os atletas prós devem treinar todo dia ou até mais de uma vez por dia, né? Só pra gente... Tem. O sistema de treinamento deles é bem... Mas assim, o que eu conheço... Aí são vários protocolos diferentes, mas o que eu conheço bastante é um trabalho muito parecido com o que a gente vê em algumas modalidades esportivas, onde você tem a parte física num período e a parte técnica em outro. Eles seccionam um pouco isso. E acho que um dos pontos mais importantes, assim, que, óbvio, né, em várias modalidades isso se apresenta bastante, mas na escalada é meio quase que tão importante quanto a própria parte física e a parte psicológica. O treinamento psicológico dos atletas tem que ser muito grande, porque existe uma pressão absurda de não errar. E é uma coisa assim, que nem eu falei, você caiu numa via guiada, acabou. A sua única oportunidade era aquela. Você tá no boulder, você tem X minutos para realizar os boulders. Então, assim, é uma pressão, um estresse muito grande. E é uma competitividade muito grande também, é muito acirrado o processo. Então, eles quebram muito fácil psicologicamente. Mas os atletas fazem tratamento psicológico? É isso que você está querendo dizer? Ou você está querendo dizer que o próprio desenvolvimento no treinamento, eles precisam desenvolver o psicológico também deles? Precisa desenvolver, mas assim, eu não sei até que ponto eles conseguem ter um profissional que trabalha isso. O que eu observo bastante são que os treinadores acabam exercendo essa função. Tá. Qual é o grau de competência que eles têm também para estar dentro desse tipo de área, eu não vou saber. Mas eles sempre trabalham muito em cima disso. Acho que colocar o cara sob pressão, colocar ele numa situação... Quer dizer, não precisa ser um trabalho de psicologia. Acho que é só forçar o atleta mas existe eu estou usando como um exemplo aqui, né? Estou trazendo o exemplo da atleta que foi campeã olímpica. Tem um filme recente que saiu, né? Meio que filme documentário, falando sobre como foi, né? Acho que é Road to the Wall, agora esqueci o nome do filme, vou dar vacilo aqui para vocês, mas é um filme bem bacana que fala um pouquinho sobre como foi o processo de treinamento delas, né? Eu esperava que fosse Não, até agora só tá do lado 6 aí o feijãozinho. Dele, puta que pariu. Eles falam um pouquinho sobre como que foi o caminho até chegar nas Olimpíadas, na primeira Olimpíada e tudo mais. Então, você ganhar um ouro na primeira Olimpíada é muito memorável, né, velho? Não tem nem como. Então, foi interessante de ver esse processo, né? Ela era uma atleta top e é considerada, o pessoal fala que ela não é desse mundo. E é até legal, porque no documentário ela fala muito, eu sou desse mundo. Eu sofro como todo mundo sofre, até muito mais do que vocês podem imaginar. Porque existe uma pressão absurda, não só de patrocinadores e tudo mais, mas assim, o país dela parou para ver ela escalando. Quando ela chegou lá, ela foi ovacionada. Então, assim, é um negócio que, eu fico até emocionado de ver. Arrepiada. Porque eu tô segurando para não chorar, porque eu sou uma pessoa que chora de fácil. Mas, assim, eu fico de cara, como o esporte pode trazer certas coisas para a nação, né? Você
tem uma população que se envolve bastante com aquilo. Então, para ela, é uma pressão que não tem como imaginar, saca? Então, tipo, é necessário você ter um cuidado psicológico junto. E ela passou um período de, tipo, muitas quedas, muitos erros. Foi ela que você falou que ficou um tempo, quase pensou em desistir e tal? Então, ela tava vacilando muito. E o pessoal falava, não sei o que tá acontecendo com ela, parece que ela não entrou no campeonato ainda. E é bem isso, ela não tava conseguindo. Aconteceram várias coisas, assim, eu sei eu não estudo muito a fundo a vida dos atletas, não é muito meu interesse, mas vendo o documentário, deu para perceber que ela tava com alguns entraves na vida pessoal dela, que ela conseguiu se desfazer, pegou um profissional novo para trabalhar com ela, um técnico diferente para trabalhar com ela, e esse técnico começou a questionar muito uma coisa que eu acho interessante, que é o egocentrismo do escalador, que se acha que, eu já tô no topo, cara, eu já sou a melhor escaladora do mundo. Não tô dizendo que ela falou isso, pelo amor de Deus, tá? Não é palavras dela, palavras minhas. E meio que assim, ele pegou e falou assim, você não está se movimentando certo, faça tal coisa. Não, porque não vai dar certo, porque não sei o que, ele tenta. Ela foi lá, tentou e realizou. Aí ela meio que cai assim, meio que, né, tipo, se jogando, saca? Tipo assim, não sei o quê, acabei caindo. Mas você fez o movimento. Então, assim, mostra como que você tem que bater, às vezes, de frente com o próprio ego do atleta. O atleta, ele tem essa questão de, às vezes, ficar muito tempo... Lá na cozinha. Sim. O atleta tem muito isso, de tipo, eu já sou melhor, cara. Não tem como você melhorar aquilo que eu já sou melhor. Só que sempre tem algo para melhorar, sempre tem uma técnica que não está sendo bem desempenhada, sempre tem um movimento que não é o mais adequado. Então, às vezes, você precisa de alguém que dê essa chacoalhada. Então, às vezes, o que eles fazem é isso, é mudar o técnico para poder dar um ar, né, uma visão psicológica diferente do atleta. Agora, o que eu fico sempre pensando, será que se um psicólogo esportista, um cara que manja realmente de psicologia e de esporte, né, que consegue trabalhar isso, será que ele vai ter um benefício maior ou não? Será que ele vai conseguir adentrar com mais facilidade ou não esse atleta para poder mudar essa performance? Agora, com escalada em Jogos Olímpicos, em breve saberemos disso. Eu acho que quanto mais profissionalizado for ficando as coisas, mais coisas a gente vai saber. O psicólogo do esporte, vamos saber se especialização em as crianças vão começar a ganhar com 18 anos, que nem a menininha ganhou no skate. Então, e é legal, né? Se você for ver, o skate ele é uma modalidade bem aberta.